Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais TV Arte HD. Começa agora mais um plantão de notícias. Você vai acompanhar conosco as principais manchetes da semana e ficar sabendo de tudo o que acontece na sua cidade. O governo negocia com o Congresso a aprovação de medidas fiscais. Israel anuncia redução de bombardeios da faixa de Gaza. E Janeiro Branco é um mês para o cuidado com a saúde mental. Dorival Júnior é anunciado o novo técnico da seleção brasileira. Futebol perde mais uma lenda, morre aos 78 anos, Franz Beckenbauer. Começa agora mais uma edição do Plantão de Notícias. Vamos lá? O governo do presidente Lula tenta negociar com o Congresso Nacional a aprovação de um pacote de medidas fiscais que considera essenciais para atingir a meta de zerar o déficit público até dezembro deste ano. O governo argumenta que essas medidas são necessárias para reduzir os gastos públicos e aumentar a arrecadação. Acompanhem. 8 frentes parlamentares ligadas a setores produtivos assinaram um ofício. No documento, pedem ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que a medida provisória seja devolvida. E citam a recente deliberação do Congresso Nacional, que, por meio de elevada sensibilidade jurídico-constitucional, direcionou seus esforços em sentido diverso da medida provisória apresentada, buscando a propalada segurança jurídica. Enviada no apagar das luzes de 2023, a MP define um fim gradual à desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. O Congresso já havia aprovado a prorrogação do benefício até 2027. E no fim do ano passado, o Legislativo derrubou o veto presidencial à medida. Amanhã, Rodrigo Pacheco recebe as lideranças partidárias para discutir o assunto. O governo também se move. Nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com uma força-tarefa para traçar estratégias. No encontro reservado no Ministério, participaram o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues. Na saída do ato pela democracia em Brasília, Haddad disse que conversou com Rodrigo Pacheco e que está confiante que ele irá acolher a MP, apesar das pressões pela devolução. Se eu não fosse confiante, eu tinha chegado até aqui, né? As coisas que... Amanhã o líder marcou, né, uma reunião para falar sobre a medida provisória do senhor. Líder não, Pacheco, perdão, o senhor conversou com ele? Aqui nesse... Eu já havia conversado com ele. E o governo de Israel cedeu à pressão internacional e anunciou que vai reduzir os bombardeios e os combates por terra na faixa de Gaza. Acompanhe. O anúncio de menos ataques feito pelo governo israelense é um ponto a favor do secretário de Estado americano, Antony Blinken, que está na região pela 4ª vez, justamente para reduzir as tensões, facilitar a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza e tentar a libertação de cerca de 130 pessoas que ainda estão em poder do grupo terrorista Hamas. Mas a promessa, por enquanto, ainda está longe de melhorar o cenário de destruição. Hoje, novos ataques provocaram mais de 20 mortes na faixa de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, mais de 23 mil palestinos perderam a vida desde o início da guerra. Ontem, um bombardeio perto de Rafah, no sul de Gaza, matou 2 jornalistas palestinos. Um deles trabalhava como freelancer para a rede de TV Al Jazeera, o principal canal de notícias do mundo árabe. No norte de Israel, na fronteira com o Líbano, a situação está a cada dia mais delicada. Hoje, um comandante da força Radwan, grupo de elite da milícia Hezbollah, que combate Israel no norte do país, foi assassinado dentro de seu carro. Na semana passada, o fundador da ala militar do Hamas, Saleh Al-Uri, também foi morto numa ofensiva com drones, nos arredores de Beirute, capital do Líbano. Israel não assumiu a autoria por nenhum dos ataques, mas foi o bastante para desencadear ações de retaliação do Hezbollah. O secretário de Estado americano deve passar por 8 países árabes na tentativa de evitar que a guerra tome proporções ainda maiores. E o ano de 2024 começou com uma nova campanha, o Janeiro Branco, um mês para alertar sobre os cuidados com a saúde mental e emocional da população. Acompanhe essa matéria.
podem estar do nosso lado, em um familiar ou um colega de trabalho, e a gente não percebe. Mas os transtornos da saúde mental estão lá. 1 em cada 8 pessoas no mundo sofre com eles. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que no Brasil 9,3% da população sofre de ansiedade e 15,5% das pessoas têm ou vão ter que conviver com a depressão ao longo da vida. Trabalhadores que ficam impedidos de realizar suas atividades laborais por causa de transtornos mentais podem solicitar 3 tipos de benefícios previdenciários ao INSS, que podem ser temporários ou permanentes e estão sujeitos à perícia médica que comprove a incapacidade. E a saída de Dorival Júnior foi confirmado pelo São Paulo nas redes sociais. O clube também divulgou uma carta de agradecimentos ao treinador. A saída de Dorival Júnior foi confirmada pelo São Paulo nas redes sociais. O clube também divulgou uma carta de agradecimento do treinador. Dorival declarou que a seleção brasileira é a realização de um sonho pessoal. Palavras que o técnico repetiu no perfil pessoal, lembrando do título que conquistou na Copa do Brasil com a equipe e pedindo compreensão da torcida sobre a chance de encarar um novo desafio. Dorival Júnior tem 61 anos, foi jogador de futebol e há mais de 20 anos começou a carreira de treinador, com passagens por diversos clubes do país, como Santos, Palmeiras, Internacional, Vasco, Fluminense e Flamengo, onde ganhou a Copa do Brasil e a Taça Libertadores de 2022. Dorival estava no São Paulo desde abril. Ele chega à seleção para substituir Fernando Diniz, que deixa a equipe após 3 derrotas e um empate em 6 partidas pelas eliminatórias da Copa. A contratação ainda deve ser confirmada pelo presidente da Confederação Brasileira, Edinaldo Rodrigues, que estava afastado do cargo por decisão judicial e tinha retornado após liminar do Supremo Tribunal Federal na última sexta-feira. Bom, nós vamos agora falar das notícias locais. Um projeto de lei em Magé resolveu problemas antigos da cidade. Uma proposta do vereador Leroy, do DC, pode terminar com uma dor de cabeça que dura décadas no município de Magé. O projeto de lei apresentado na Câmara Municipal de Magé no fim do ano passado significou o fim de um problema que afeta há décadas a população do município da Baixada Fluminense em Magé. A dificuldade de efetuar entregas por causa de divergências no Código de Endereço Postal, o CEP. O vereador Leroy, do Democrata Cristão, apresentou uma proposta que certamente atenderá o pedido antigo de quem mora em Magé. Segundo o vereador, os Correios não conseguiam fazer as entregas de compras feitas por moradores e muito menos enviar postagens regulares. Abre aspas, durante os anos, os lugares eram conhecidos por nomes repetidos porque ninguém havia se dado ao trabalho de fazer o levantamento dos endereços, disse Leroy. E apresentou 3 dos 8 projetos de leis com nomes novos. E a sua justificativa explicou que, devido ao atraso, o esforço de mudar o nome antigos e de criar novas vias foi intenso. Abre aspas novamente, a cidade foi toda cepeada, só para ter uma ideia, com quase 400 mil habitantes, com 2 CEPs apenas, afirmou Leroy. Explicando melhor para a população, é que antigamente só haviam 2 códigos de endereçamento postal para toda a cidade de Magé. Então ficava confuso fazer a identificação na hora da entrega nesses endereços, que agora foi corrigido com os CEPs por logradouro. Leroy também ressaltou que o valor de um endereço tem a identificação necessária com o endereço devido do CEP, significando dignidade para as pessoas. Fechou aspas. A gente agradece mais uma vez esse esforço magnânime do vereador Leroy ao fazer a identificação desses CEPs. Hoje a população de Magé consegue receber suas compras e suas correspondências endereçadas ao endereço correto e ter a felicidade de poder contar, então, com a precisão dos Correios. Parabéns ao vereador Leroy e ao Legislativo do município de Magé.
E continuamos agora com as notícias da região com o jornalista Maurício Aragão. Maurício, é contigo. A Prefeitura de Guapimirim começou a desmontagem da Praça do Papai Noel no início dessa semana. Vale lembrar que, segundo dados da própria Prefeitura, mais de 80 mil pessoas passaram pelo local e se encantaram com a magia do fantástico Natal de Guapi. Segundo foi colocado nas redes sociais da Prefeitura, o agradecimento a todos os profissionais que estavam nos bastidores do evento e, abre aspas, apesar do clima de despedida, não vamos ficar tristes, pois dezembro é logo ali, fecha aspas. O município de Rio das Ostras mantém a campanha de vacinação contra a Covid-19 e divulgou esta semana nova escala de atendimento no calendário semanal. Vale lembrar que a repescagem, primeira, segunda, terceira dose e reforço anual bivalente estão disponíveis aí nas seguintes unidades de saúde, de 8h30 às 4h30 da tarde. Você olha na tela aí, o Polo do Turismo, UBS Jardim Marileia, Cidade Praiana, Dona de Meia, Mar do Norte, Cantagallo e Rocha Leão, né, com a variação dos dias. Você pode conferir também nas redes sociais da Prefeitura. Vale lembrar aí que a terceira dose é voltada para a população maior de 12 anos. E tem também a repescagem da dose de reforço da vacina bivalente para pessoas acima de 18 anos, imunossuprimidos, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos, profissionais da área de saúde e pessoas com comorbidade também a partir de 12 anos. O grupo de Folia de Reis Estrela Guia manteve no último sábado, dia 6 de janeiro, uma tradição viva em Teresópolis. O público aplaudiu de pé o espetáculo de louvor e devoção na Casa de Cultura Adolfo Bloch, com trajes e acessórios típicos, entoando versos e fazendo reverência ao presépio. O grupo de cantadores e instrumentistas lembrou a visita dos Reis Magos ao Menino Jesus nesta tradicional festividade cultural religiosa. Vale lembrar que o grupo recebeu um incentivo de R$15 mil do edital Folia RJ 2023, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A Folia de Reis Estrela Guia é uma tradição que vem sendo mantida viva pela família do mestre Reginaldo da Silva Lopes, filho de Francisco de Lima Lopes, mestre da Folia de Reis na década de 50. E retornando ao município de Magé, nesta segunda-feira, dia 8/1, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que prendeu em flagrante uma mulher que abandonou a filha de 14 anos em um motel em Magé, após ter ingerido bebida alcoólica. A investigação apurou que a mulher foi embora com um homem e deixou a filha sozinha no quarto do motel. Segundo a corporação, ela foi capturada após ação de inteligência. A mulher teria passado a noite e ingerido bebida alcoólica com a filha. Em seguida, ambas foram até um motel com um homem. Na delegacia, a adolescente contou que a mãe a levou para beber, mas não se lembra dos fatos ocorridos na madrugada. A vítima foi encaminhada para exames de corpo de delito. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro identificou o homem que estava no motel com a vítima e a autora. Os policiais ouviram testemunhas e a investigação prossegue para esclarecer todos os fatos. Nós vamos agora à previsão do tempo. Nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, teremos mais um dia de calor. O predomínio será de céu parcialmente nublado ao longo do dia. As temperaturas devem seguir estáveis e elevadas, com mínimas previstas de 23 graus e máxima de 37 graus. E os ventos estarão fracos e moderados. Vocês acompanham a previsão com Clima Tempo. As instabilidades persistem sobre o sudeste do Brasil nesta terça-feira. Inclusive, o dia começa com sol, tem um aumento na nebulosidade e as pancadas de chuva ocorrem a partir do período da tarde no estado de São Paulo, boa parte da Costa Verde, no Rio de Janeiro,
Médio Paraíba, áreas da Serra também Fluminense, sul de Minas Gerais e no interior mineiro, as pancadas devem ser até um pouco mais volumosas, principalmente a parte do noroeste do estado, a chuva deve ser mais volumosa e pode até ocasionar alguns pontos de alagamento. Já choveu bastante nos últimos dias e a chuva agora continua ainda preocupante em alguns pontos do interior de Minas Gerais. No Espírito Santo, chuva acontece de maneira mais passageira. Inclusive, no extremo norte do estado não tem previsão de chuva e ainda pouca nebulosidade. O calor persiste. A temperatura máxima na capital paulista deve ser de 35 graus. Em áreas do interior, pode até esquentar mais. Presidente Prudente, por exemplo, deve ter máxima de 36 graus. Na cidade do Rio de Janeiro, máxima de 37, 32 em Vitória e 29 em Belo Horizonte. E nos esportes, o futebol perdeu uma de suas maiores lendas neste domingo, dia 8 de janeiro de 2024. Franz Beckenbauer, o Kaiser, morreu aos 78 anos, vítima de problemas cardíacos. Beckenbauer foi um dos maiores jogadores da história do futebol. Ele foi campeão mundial como jogador em 1974 e como técnico em 1990. Além disso, foi campeão europeu como jogador em 1972 e como técnico em 1980. Aos 78 anos, Franz Beckenbauer morreu neste domingo ao lado da família. Ele vinha enfrentando problemas cardíacos. O Kaiser, como era apelidado, foi um atleta completo. Atuou como meio-campo e era considerado o grande organizador das equipes onde atuou. Fez 5 gols nas suas participações em Copas do Mundo. Levantou a taça 2 vezes, em 1974 na Alemanha e em 1990 como técnico, quando derrotou a Argentina na Itália e fez Maradona chorar. No seu jogo mais memorável, saiu de campo derrotado. Foi na semifinal da Copa de 70 em que a Alemanha perdeu de 4-3 da Itália com 5 gols na prorrogação. Beckenbauer jogou a última meia hora com um braço imobilizado. Em 1975, foi contratado pelo New York Cosmos, onde jogou ao lado de Pelé. Como dirigente, foi presidente do Bayern de Munique e participou da organização da Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Com essa matéria, a gente faz as nossas homenagens a Beckenbauer, esse excelente jogador alemão que tantas alegrias deu à Alemanha e também ao futebol mundial. E terminando a nossa edição de hoje, a última notícia é que Ricardo Lewandowski será o próximo ministro da Justiça. O presidente Lula já conversou com Ricardo Lewandowski, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, o STF, que aceitou ser o próximo titular do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o MJSP. O anúncio deve ser feito nos próximos dias de forma conjunta com a saída do ministro Flávio Dino, que assumirá uma cadeira no STF no final de fevereiro. O nome de Lewandowski já havia sido escolhido pelo presidente, ainda no final do ano passado, quando ficou apenas a cargo do ministro aposentado bater o martelo no final sobre ir ou não para a pasta. Bom, e assim nós terminamos mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador assinante, você que nos acompanha através das nossas redes sociais, agradecendo a nossa equipe técnica sempre disposta a fazer a transmissão do nosso noticiário. Muito obrigado e até a próxima edição. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo.
Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumiCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 MB até giga conexão a partir de R$ 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumiCity. Olá, magéense! Eu sou o Garrinchinha, o assistente virtual da Prefeitura de Magé. Completei o meu primeiro aniversário. Parece pouco, mas não é. Já fiz mais de 500 mil de atendimentos. E agora que tô mais crescidinho, tô pronto para ajudar mais ainda nos mais diversos serviços como impostos, processos, documentos e muitos outros. O que você quiser saber, pode falar comigo, inclusive por mensagem de voz. Me adiciona aí no WhatsApp ou no Telegram 21 97151 3569. Estou disponível a qualquer momento. Muito bom ver vocês, pessoal. E obrigado pelos parabéns. Mas preciso ir, o atendimento não para. Até breve. Tchau. 1 em cada 4 meninas não tem um absorvente à mão quando menstruam. A ausência de absorventes, além de provocar uma perda de confiança e autoestima nas mulheres, provoca ainda grandes riscos para a saúde de quem precisa buscar alternativas para lidar com a situação. A evasão escolar de adolescentes em período menstrual é um importante sinal de que o tema deve ter notoriedade pública. Por isso, a Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Assistência Social, contribui para diminuir os impactos da pobreza menstrual em nossa cidade, com a inclusão de absorventes nas 3.000 cestas básicas destinadas a famílias de extrema vulnerabilidade. Prefeitura de Magé, governando com amor. Magé tem história, e a história do Brasil literalmente passa por Magé. A lenda do encantamento da indígena Miringiba, o axé de Maria Conga e os milagres do Padre José de Anchieta no Poço Bento. Aqui tem de tudo: praia, cachoeira, campo, cidade, tudo em um município só. Os historiadores que me desculpem a abstração, mas imagino o que seria do Brasil sem Magé. A Baía de Guanabara e sua importância, a Serra dos Órgãos e um Caminho do Ouro, as igrejas datadas do século XVI, os 3 quilombos. Ainda não está convencida? Imagine a camisa da seleção com 2 estrelas a menos. É, meu parceiro, essas riquezas têm valor, não preço. E não acaba por aqui. A história está em movimento. E nós também.
da Teresópolis. Primeiro lugar no Prefeito Empreendedor Sebrae 2022 e primeiro lugar no ranking Cidades Empreendedoras Sebrae Rio de Janeiro 2019. Com área de 773.338 km², 185.820 habitantes, PIB de 5,3 bilhões de reais, PIB per capita de mais de 29 mil reais e DHM de 0,730. Localização privilegiada. Capital nacional do montanhismo. Capital nacional do lúpulo. Sede da maior empresa de tecnologia do estado. A segunda maior feira de artesanato do país. Primeiro lugar em agricultura e responsável por 90% da produção de hortaliças de todo o estado do Rio de Janeiro. Com mais de 5.000 agricultores familiares e produtores rurais. Estrutura pronta para o seu destino turístico. Calendário de eventos anuais consolidado. Polo de educação, pública e privada, empreendedora e inovadora. A cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Setor imobiliário em grande expansão. Incentivos públicos. Para indústrias, redução do ICMS de 21% para 3%. E tem autonomia para incentivos fiscais. Teresópolis está pronta para você investir, morar e ser feliz. Invista em Terê. Prefeitura de Teresópolis. Magé. Quanto mais você conhece, mais quer conhecer. Cercada de natureza exuberante e cheia de história, Magé tem que estar no seu roteiro de viagens. Nossa cidade oferece diversas opções de lazer, com dezenas de cachoeiras em meio à Mata Atlântica e uma extensa área litorânea, proporcionando a nossos visitantes uma variedade de atividades que vão desde esportes radicais a simples contemplação da natureza. Se a sua praia for cultura, aqui é o paradeiro certo para você. A primeira ferrovia do Brasil, a Estação Guia de Pacobaíba, inaugurada em 1854 por D. Pedro II, idealizada e construída pelo Barão de Mauá, são marcos da história do Brasil aqui em Magé, você sabia? E tem mais! O Poço Bento, de 1565, por José de Anchieta, hoje conhecido como São José de Anchieta, e igrejas seculares desde o início da colonização, formando uma rede em volta da Baía de Guanabara, ilustrando toda a paisagem. São marcos da história do Brasil. Além do Caminho do Ouro, uma estrada construída por volta de 1723. E quilombos e ruínas que ajudam a contar essa história. Venha nos visitar, Magé vai te surpreender. Prefeitura de Magé, governando com amor.